Caros amigos e buscadores da verdade, a cada dia que passa, os sinais ao nosso redor se tornam mais claros, mais urgentes. Vivemos tempos em que a realidade parece gritar as advertências, que outrora pareciam distantes, meras histórias de um futuro incerto. Hoje, porém, essa realidade bate à nossa porta e muitas vezes ela já está dentro de nossos próprios lares espirituais, dentro das igrejas que deveriam ser faróis de luz em meio à escuridão crescente. Há algo profundamente inquietante acontecendo dentro da igreja cristã. E não estou falando aqui de perseguição externa, de leis injustas que tentam calar a voz da fé ou de ataques declarados à nossa crença. Não. Falo de algo muito mais sutil e é exatamente por isso que se torna infinitamente mais perigoso. Falo da troca silenciosa de bandeiras. A bandeira que Deus confiou à sua igreja, desde o seu estabelecimento, sempre foi clara, uma mensagem límpida e inconfundível. Restaurar a verdade que foi perdida e pregar o Evangelho eterno, o Evangelho de Jesus Cristo, a um mundo que agoniza em trevas e desespero. No entanto, o que observamos hoje, com uma tristeza que aperta o coração, é que muitos cristãos parecem estar mais ocupados defendendo outras causas, seguindo outras agendas, levantando outros estandartes. Alguns, com fervor inegável, marcham sob a bandeira da direita política. Outros, com igual paixão, se alinham à bandeira da esquerda. Há aqueles que se dedicam com afinco a defender o terraplanismo, transformando essa teoria em uma espécie de dogma de fé. Outros fazem do veganismo uma cruzada moral, elevando-o a um patamar quase divino. E ainda outros transformam o feminismo, o nacionalismo, o dominionismo, o libertarianismo ou mesmo diversas teorias conspiratórias em uma missão que parece quase profética, rivalizando com a própria pregação do Evangelho. O problema, meus amigos, não é ter opiniões, não é refletir sobre temas sociais, científicos ou políticos. É natural e até mesmo necessário que tenhamos nossas próprias convicções e que pensemos sobre o mundo em que vivemos. O problema, o verdadeiro perigo, começa quando essas coisas que deveriam ser secundárias passam a ocupar o centro da nossa vida, o foco das nossas conversas, o conteúdo das nossas postagens nas redes sociais e, o mais grave de tudo, o centro da nossa mente e do nosso coração. Este cenário, meus irmãos, não é uma coincidência. Isso não é obra do acaso. Isso foi profetizado. As Escrituras e os escritos inspirados de Ellen G. White nos alertaram sobre o tempo em que a igreja enfrentaria seus maiores desafios não de fora, mas de dentro, quando a pureza da mensagem seria diluída por enganos sutis e desvios de foco. O tema que nos guia hoje é justamente este. Entre o Evangelho e as ideologias, trocaram a cruz por bandeiras. Este é o sinal visível de que a profecia está se cumprindo, e de forma acelerada, diante dos nossos próprios olhos. Satanás, meus amigos, é um estrategista astuto, um inimigo implacável e inteligentíssimo. Ele não precisa, em sua malícia, fazer a igreja negar Cristo abertamente, de forma explícita e direta. Isso seria muito óbvio, muito grosseiro, e provavelmente despertaria a resistência de muitos corações sinceros. Não basta-lhe, para alcançar seus objetivos de destruição, distrair a igreja. Basta convencê-la de que há causas que são mais urgentes, mais esclarecedoras, mais reveladoras, do que a simples e poderosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quando isso acontece, a missão original, a grande comissão dada por Cristo, se fragmenta em 1000 pedaços. A mensagem salvadora se dilui em ruídos e debates secundários. E a igreja, meus irmãos, perde sua identidade profética, sua razão de existir neste mundo, que é ser a luz do mundo e o sal da terra. É curioso e ao mesmo tempo profundamente trágico perceber como alguns cristãos demonstram um zelo incansável para defender suas ideologias de estimação, suas teorias preferidas, suas causas políticas ou sociais, mas demonstram quase nenhum entusiasmo, quase nenhuma paixão para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Pensem comigo, se fôssemos tão persistentes na proclamação de Cristo quanto alguns são na defesa de posições políticas, se anunciássemos a mensagem dos 3 anjos, a mensagem final de advertência e esperança para este mundo, com a mesma paixão, com a mesma energia, com a mesma dedicação com que alguns divulgam vídeos,
conspiratórios ou brigam acaloradamente nas redes sociais, já estaríamos muito mais adiantados nos eventos finais. A volta de Jesus estaria muito mais próxima e o mundo já teria sido plenamente advertido. O autor David Koyzis, em seu livro Visões e Ilusões Políticas, alerta para um perigo real e iminente. Quando as ideologias passam a ocupar o lugar da fé, elas se tornam verdadeiros ídolos em nossos corações. Koyzis mostra de forma brilhante que toda ideologia, em sua essência, carrega uma promessa de salvação, seja ela social, moral ou histórica, e essa promessa compete diretamente com a única e verdadeira promessa de salvação que o Evangelho oferece. E quando o cristão começa a esperar da política, da falsa ciência, dos movimentos culturais ou de qualquer outra força terrena, aquilo que somente o Reino de Deus pode oferecer, algo se quebra internamente. Uma rachadura se forma na estrutura da fé e a alma se desvia do seu propósito eterno. Não é exagero, meus amigos, dizer que muitos têm adoecido espiritualmente por causa dessa troca de bandeiras. Perderam o pensamento sadio, o equilíbrio que a palavra de Deus oferece, a clareza do que é essencial para a vida cristã. Tornaram-se mais combativos do que compassivos, mais militantes do que missionários, mais reativos do que redentivos. Em vez de levar pessoas a Cristo, que é a nossa verdadeira missão, acabam por afastá-las com discursos carregados de ideologia, de medo, de ignorância e de polarização. A Bíblia, em sua infinita sabedoria e presciência, já havia alertado sobre este perigo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, lemos a poderosa exortação: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebam a profundidade dessa instrução divina. Quando a mente é moldada por ideologias absolutizadas, que se tornam o centro de tudo, e não pela palavra de Deus, a missão se perde irremediavelmente. A igreja, meus irmãos, não foi chamada para salvar sistemas políticos, por mais que possamos desejar justiça e retidão na sociedade. Não foi chamada para defender teorias alternativas ou para vencer todos os debates culturais. Sua verdadeira e única missão é anunciar um Salvador crucificado, que ressuscitou e que está prestes a voltar para levar os seus para o lar eterno. Talvez seja a hora, uma hora urgente, de baixarmos algumas bandeiras, todas aquelas que nos distraem do nosso foco central, para que possamos erguer novamente a única bandeira que realmente importa, a bandeira da cruz de Cristo, o estandarte do Evangelho eterno. Porque no fim de tudo, não nos será perguntado se fomos de direita ou de esquerda, se vencemos debates acalorados ou se desmascaramos todas as conspirações. A pergunta será outra, meus amigos, e ela ecoará por toda a eternidade. Pregamos o Evangelho do Reino ao mundo? Essa sempre foi e continua sendo a bandeira de Deus para a sua igreja, a bandeira que jamais deve ser trocada. Isso que o Michelson Borges escreveu e que acabamos de refletir é a prova cabal de que estamos vivendo os dias finais, os dias sobre os quais Ellen G. White nos advertiu de forma tão solene. Ela, em seus escritos, nos deixou um legado de advertências e orientações para que não fôssemos pegos de surpresa por esses enganos sutis. Em seu livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 75, ela declara: a igreja está em perigo de ser corrompida pelo mundo. Ela se conforma com suas práticas, seu espírito e seus costumes. O desejo de agradar ao mundo tem se manifestado de maneira forte, e isto tem levado ao esquecimento da verdade e ao abandono dos princípios que distinguem o povo de Deus do mundo. Notem a clareza profética dessas palavras. A igreja está em perigo de ser corrompida pelo mundo. Isso não se refere apenas a pecados óbvios, mas a uma infiltração de práticas, espírito e costumes mundanos. E o que são as ideologias, senão o espírito e os costumes do mundo tentando moldar a mente da igreja? O desejo de agradar ao mundo, de ser relevante segundo os padrões do mundo, de se alinhar com as causas populares do momento, tem levado, como ela disse, ao esquecimento da verdade, a verdade do Evangelho, e ao abandono dos princípios que distinguem o povo de Deus. Esses princípios são a bandeira de Cristo, a mensagem dos 3 anjos, a restauração da verdade que nos liberta,
quando trocamos essa bandeira por outras, mesmo que aparentemente nobres, estamos, na verdade, abandonando nossa identidade profética. Em outro trecho no livro Evangelismo, na página 197, Ellen White adverte que o povo de Deus deve ser cuidadoso para não se envolver em política. Não devemos tomar partido em questões políticas, pois isso tende a nos separar uns dos outros e a nos fazer perder a confiança dos que estão fora da nossa fé. Essa é uma advertência direta contra o tipo de polarização que as ideologias trazem para dentro da igreja. Quando nos envolvemos fervorosamente em política partidária, em causas ideológicas que dividem o mundo, corremos o risco de nos separar uns dos outros, de perdermos a unidade em Cristo. E mais grave ainda, perdemos a confiança daqueles que não são da nossa fé, daqueles que precisamos alcançar com o Evangelho. Como podemos pregar a um mundo dividido se nós mesmos estamos divididos pelas mesmas bandeiras que eles levantam? Como podemos ser um farol de unidade e esperança se somos vistos como mais um grupo político ou social, entre tantos outros? A missão se torna ineficaz. A mensagem perde sua força. Este é o cerne da questão. A troca de bandeiras não é inofensiva. Ela tem consequências profundas e espiritualmente devastadoras. A Bíblia também nos dá alicerce para entender essa realidade. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus Cristo nos adverte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mammon. Embora a palavra Mammon seja frequentemente associada ao dinheiro, ela representa, em um sentido mais amplo, tudo aquilo que compete com Deus pela nossa lealdade e devoção. E as ideologias, quando elevadas ao patamar que estamos vendo, tornam-se sem dúvida um tipo de Mammon. Elas exigem nossa devoção, nosso tempo, nossa paixão, nossa energia, e desviam o foco do único Senhor que merece toda a nossa adoração e serviço. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 8 e 9, nos alerta: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É a filosofia e vãs. Subtilezas são as ideologias de cada época. São as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, que tentam nos afastar da simplicidade e da plenitude que se encontra somente em Cristo. Ellen White, em O Grande Conflito, na página 582, escreve sobre a estratégia de Satanás nos últimos dias. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Onde não há visão, o povo perece. Satanás trabalhará com toda sorte de engano para destruir a fé daqueles que professam ser o povo de Deus. Essa visão que ele busca tornar sem efeito é a visão profética, a compreensão clara do propósito de Deus para a sua igreja. Quando a igreja se distrai com bandeiras secundárias, ela perde a visão. Ela perece, não por perseguição externa, mas por desorientação interna. Satanás não precisa atacar a Bíblia diretamente se conseguir fazer com que a igreja se preocupe mais com outras coisas do que com a Bíblia e sua mensagem central. Não precisa atacar a cruz se conseguir que a igreja troque a cruz por bandeiras de outras causas. Ele trabalha com toda sorte de engano, e as ideologias, que se apresentam como causas justas e urgentes, são uma de suas ferramentas mais eficazes para destruir a fé. A verdadeira missão da igreja é proclamar a mensagem dos 3 anjos, encontrada em Apocalipse capítulo 14. Essa mensagem é o Evangelho eterno, que deve ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Ela adverte contra a adoração à besta e sua imagem, e chama o povo de Deus para sair de Babilônia. É uma mensagem de juízo e de esperança, de salvação e de advertência. É a bandeira de Deus para o tempo do fim. Em Testemunhos para Ministros, na página 45, Ellen White reforça: a obra de Deus deve ser avançada, não pela conformidade com o mundo, mas pela elevação de um estandarte que esteja em completa oposição ao mundo. Percebem? A força da expressão completa oposição
Quando a igreja abraça as ideologias do mundo, sejam elas de direita ou de esquerda, ela não está em completa oposição ao mundo. Ao contrário, ela se conforma com ele. Ela se torna indistinguível. A bandeira de Deus, o Evangelho eterno, é um estandarte de verdade e retidão, que está em oposição a todo erro, a toda forma de idolatria, a toda ideologia que tenta usurpar o lugar de Cristo. Este é o tempo, meus irmãos e irmãs, de um exame de consciência profundo. É o tempo de perguntarmos a nós mesmos: qual bandeira estamos realmente levantando? Qual causa ocupa o centro do nosso coração e da nossa mente? Estamos mais preocupados em defender uma teoria conspiratória, uma posição política, uma causa social, ou estamos, com fervor e paixão, pregando o Evangelho eterno, chamando as pessoas para Cristo e para a verdade presente? A urgência do tempo demanda clareza de visão e fidelidade inabalável. Ellen White, em Serviço Cristão, na página 222, nos diz: a proclamação do Evangelho é a grande obra do povo de Deus. O povo de Deus precisa estar preparado para esta obra. Estar preparado significa ter a mente renovada pela palavra e não pelas ideologias do mundo. Significa ter o coração purificado de toda distração, focado no essencial. Significa levantar a única bandeira que importa, a bandeira de Jesus Cristo. E quero perguntar a você: você já sentiu no seu próprio corpo essa conexão entre a mente e a saúde? Deixe-me saber sua experiência nos comentários. Vou adorar ler e conversar com você. Meus amigos, a gravidade de tudo o que acabamos de discutir na primeira parte não pode ser subestimada. A advertência de Ellen White, de que a igreja está em perigo de ser corrompida pelo mundo, não é uma hipérbole, mas uma realidade que se desenrola diante dos nossos olhos. O que vemos hoje é uma manifestação clara da profecia se cumprindo. E o perigo não reside apenas na adoção de uma ou outra ideologia, mas na perda da nossa bússola espiritual, na inversão de prioridades que desvia a igreja de sua missão mais sagrada. Satanás, o grande enganador, não precisa de uma bomba para destruir a igreja. Ele precisa apenas de uma névoa, uma neblina densa de distrações, de preocupações secundárias, de debates infrutíferos, que nos impeça de ver o alvo principal, a volta de Jesus e a pregação do Evangelho eterno. Ele sabe que, se conseguir nos manter ocupados com bandeiras humanas, nunca levantaremos com o fervor necessário a bandeira divina. Pensem comigo qual o verdadeiro propósito de uma igreja que se torna indistinguível do mundo que a rodeia. Se as nossas conversas, as nossas paixões, as nossas lutas são as mesmas do mundo, onde está a nossa luz? Onde está o sal? A igreja foi chamada para ser um remanescente, um povo separado, com uma mensagem distinta e um estilo de vida que reflita os valores do Reino de Deus. Quando trocamos a cruz por bandeiras, trocamos nossa identidade profética por uma identidade mundana. E o resultado é uma igreja fraca, dividida e ineficaz. Este cenário de confusão ideológica é, para mim, um dos mais claros e dolorosos sinais dos últimos dias. Ele nos remete diretamente à condição da igreja de Laodiceia, descrita em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Laodiceia era uma igreja que se considerava rica, abastada, sem necessidade de coisa alguma. No entanto, Jesus a via como miserável e pobre e cega e nua. Essa cegueira não era falta de conhecimento mundano, mas falta de discernimento espiritual. A riqueza de Laodiceia poderia ser interpretada hoje como a riqueza de informações, de teorias, de debates, de ideologias que nos fazem sentir intelectualmente ricos, mas que nos empobrecem espiritualmente, porque nos afastam do essencial. O conselho de Jesus para Laodiceia é direto e urgente. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Esse ouro provado no fogo é a fé genuína, purificada pelas provações. As vestes brancas representam a justiça de Cristo, e o colírio é o Espírito Santo, que nos dá discernimento para ver a verdade, para distinguir o que é de Deus do que é do mundo, para enxergar além da fumaça das ideologias e focar na cruz. Uma igreja que troca a cruz por bandeiras
É uma igreja que se recusa a comprar o colírio. Ela prefere a cegueira ideológica à visão clara do Evangelho. E, infelizmente, muitos estão seguindo esse caminho. Não podemos permitir que o inimigo da verdade nos engane com essa estratégia sutil. Não podemos nos dar ao luxo de perder tempo e energia em discussões que não levam à salvação de almas. Nosso tempo é curto e a mensagem que precisamos levar é urgente. A profecia nos adverte que, nos últimos dias, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículo 24. E esses enganos não virão apenas de fora, mas se infiltrarão, como temos visto, dentro das próprias fileiras da igreja. As ideologias, com suas promessas de um mundo melhor, de justiça social, de ordem política ou de desvendamento de verdades ocultas, podem se tornar esses sinais e prodígios que nos desviam da simplicidade de Cristo. Elas prometem satisfazer anseios legítimos do coração humano, mas desviam a atenção da única fonte de satisfação e esperança. Jesus, Ellen White, em O Grande Conflito, na página 582, nos alerta que Satanás trabalhará com toda sorte de engano para destruir a fé daqueles que professam ser o povo de Deus. E qual engano poderia ser mais eficaz do que nos fazer lutar uns contra os outros por causas terrenas, enquanto o céu aguarda que nos unamos para proclamar a mensagem final? A troca da cruz por bandeiras é a mais perigosa das distrações, porque ela nos dá a ilusão de estarmos fazendo algo importante, algo justo, enquanto, na verdade, estamos abandonando a única causa que realmente importa. Ela nos faz perder de vista os princípios que nos distinguem, como o sábado, o santuário, o estado dos mortos, o juízo investigativo e, acima de tudo, a mensagem dos 3 anjos. Esses são os pilares da nossa fé, a bandeira que Deus nos deu para levantar. Quando nos distraímos com ideologias, esses pilares são negligenciados e a estrutura da nossa fé se enfraquece. Mas então, qual é a solução? O que devemos fazer diante desse cenário de confusão e desvio? A resposta, meus amigos, é tão antiga quanto a própria fé e tão simples quanto a verdade. Precisamos retornar ao básico, ao essencial, à pureza do Evangelho. Precisamos baixar todas as bandeiras humanas e erguer novamente a única bandeira que importa, a cruz de Cristo, o estandarte do Evangelho eterno. O primeiro passo, e o mais fundamental, é o retorno fervoroso à palavra de Deus. A Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser a nossa regra de fé e prática. Não as redes sociais, não os noticiários enviesados, não os gurus ideológicos, mas as sagradas Escrituras. Precisamos mergulhar nas suas páginas diariamente, não apenas lendo, mas estudando, meditando, orando para que o Espírito Santo nos ilumine e nos revele a verdade. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que nos santifica, que nos purifica das impurezas ideológicas e nos alinha com a vontade divina. Quando a mente é saturada pela palavra, ela se torna um filtro poderoso contra os enganos do inimigo. Ellen White, em Caminho a Cristo, na página 91, nos diz: a Bíblia é o grande livro de Deus, o guia do homem. E em Educação, na página 190, ela reforça: a palavra de Deus é a única fonte de verdadeira sabedoria. Ela nos revela o propósito de Deus para a humanidade e o caminho para a salvação. O segundo passo é o foco inabalável em Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, lemos: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Se tudo foi criado por ele e subsiste por ele, então ele deve ser o centro da nossa fé, da nossa pregação, da nossa vida. O Evangelho não é sobre a direita ou a esquerda, sobre teorias conspiratórias ou movimentos sociais. O Evangelho é sobre Jesus Cristo, sua vida perfeita, sua morte expiatória, sua ressurreição vitoriosa
e sua breve volta. Quando nos centramos em Cristo, todas as outras coisas se tornam secundárias, perdem seu poder de nos desviar. O terceiro passo, e este é crucial para nós como o povo de Deus do tempo do fim, é abraçar com fervor a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse, capítulo 14. Essa é a bandeira que Deus nos confiou para levantar bem alto neste mundo agonizante. Ela é o Evangelho eterno, a última advertência e o último chamado de esperança à humanidade. Ela nos chama a adorar o Criador, a sair de Babilônia e a não receber a marca da besta. Esta é a nossa missão, a nossa identidade, o nosso propósito. Quando estamos ativamente engajados na proclamação desta mensagem, não há tempo nem espaço para as distrações ideológicas. Nossas energias são canalizadas para o que realmente importa. Ellen White, em Testemunhos para Ministros, na página 45, é enfática. A obra de Deus deve ser avançada, não pela conformidade com o mundo, mas pela elevação de um estandarte que esteja em completa oposição ao mundo. A mensagem dos 3 anjos é esse: estandarte de completa oposição. Ela não se conforma com as ideologias do mundo. Ela as desafia. Ela não se alinha com os sistemas terrenos. Ela aponta para o reino celestial. Para ilustrar a urgência e a necessidade dessa preparação, pensem em um navio em meio a uma tempestade furiosa. Se o capitão e a tripulação se distraírem com discussões sobre a cor da bandeira hasteada no mastro, ou sobre qual tipo de madeira é melhor para o convés, enquanto o navio está sendo jogado pelas ondas e se aproxima perigosamente de rochas submersas, qual será o destino desse navio? O destino será a destruição. A prioridade não é a cor da bandeira, mas a navegação segura, a manutenção do curso, a salvação da embarcação e de todos a bordo. Da mesma forma, estamos em meio à maior tempestade da história humana, os eventos finais que antecedem a volta de Jesus. Não podemos nos dar ao luxo de brigar por bandeiras ideológicas, por discussões políticas ou por teorias secundárias. Nosso foco deve ser o leme, a bússola, a palavra de Deus e a missão de levar o navio da salvação, a igreja, e todos os que pudermos alcançar em segurança para o porto eterno. As ideologias são como as âncoras que, em vez de nos manter firmes na rocha, nos arrastam para o fundo do mar da confusão e da apostasia. A verdadeira âncora é a esperança que temos em Cristo Jesus, firme e segura. O quarto passo é cultivar o discernimento espiritual. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo nos exorta: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Precisamos exercitar a mente para filtrar o que é bom e o que é ruim, o que edifica e o que destrói, o que vem de Deus e o que vem do inimigo. O Espírito Santo é o nosso guia, mas precisamos buscá-lo em oração e submeter nossos pensamentos à sua direção. Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 228, diz: devemos exercitar o discernimento para que não sejamos enganados pelos falsos ensinos. E o quinto passo, e talvez o mais desafiador, é a unidade em Cristo. As ideologias dividem, o Evangelho une. Em Efésios capítulo 4, versículos 3 a 6, Paulo nos suplica, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, e em todos vós. Nossa unidade não deve estar em uma bandeira política, social ou conspiratória, mas na pessoa de Jesus Cristo e na verdade do Evangelho eterno. Se permitirmos que as ideologias nos separem, perdemos nossa força, nosso testemunho e nossa capacidade de cumprir a missão. É tempo de baixarmos nossas armas ideológicas e abraçarmos nossos irmãos e irmãs em Cristo, independentemente de suas opiniões secundárias. Somos um em Cristo, e essa unidade é um testemunho poderoso ao mundo. Se você está comigo, se você compreende a urgência deste chamado, e se você deseja fazer parte deste movimento de retorno à verdade,
Convido você a se juntar à nossa família de buscadores da verdade. Clique agora no botão de inscrever-se para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que trazem luz para o tempo final. Meus irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do fim. As profecias se cumprem com uma velocidade assustadora. A troca da cruz por bandeiras é um dos mais claros e perigosos sinais de que Jesus está às portas. Não podemos nos dar ao luxo de nos distrair. Não podemos permitir que o inimigo nos desvie da nossa missão. É hora de despertar, de sacudir a poeira das ideologias e de nos vestir com a armadura de Deus. É hora de voltarmos à palavra, de nos centrarmos em Cristo, de abraçarmos a mensagem dos três anjos com todo o nosso coração e de buscarmos a unidade que o Espírito Santo nos oferece. Que cada um de nós examine seu coração e pergunte: qual bandeira eu estou realmente levantando? A bandeira de uma ideologia humana ou a bandeira da cruz de Cristo? A pergunta não é se você tem uma opinião, mas se essa opinião está roubando o lugar que pertence unicamente a Deus em seu coração. Se este vídeo falou profundamente ao seu coração, se ele trouxe clareza em meio à confusão, não guarde esta mensagem apenas para você. Deixe o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta verdade. E por favor, compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, em suas redes sociais, em seus grupos. Precisamos espalhar esta luz, esta advertência, esta esperança a um mundo que agoniza em trevas e desespero. Juntos podemos fazer a diferença. Juntos podemos levantar a única bandeira que importa, a bandeira de Jesus Cristo, e acelerar a sua gloriosa volta. Que Deus abençoe você e sua família ricamente, e que Ele lhe dê discernimento e força para permanecer fiel até o fim. Que a paz de Cristo esteja com você. Amém.